Olá, prosseguindo com o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na quarta parte deste livro, das Esperanças e Consolações, estamos estudando o capítulo 2 desta segunda parte, das penas e gozos futuros. Aqui, quando fala de futuro, é preciso deixar claro, trata-se da vida após a morte. É o decorrente do que fizemos na vida encarnada quando voltamos ao plano espiritual. Então ele fala das penas e gozos futuros. São 3 questões apresentadas por Allan Kardec aos espíritos e depois há um comentário de Allan Kardec sobre este tema, intuição das penas e gozos futuros. Questão 960. Donde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos da existência de penas e recompensas por vindouras? Resposta: é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazido ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque, sabei o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasses muito e muitas vezes. Essa resposta nos dá a essência de nosso esforço aqui na Terra. Cumprir os deveres de consciência, no trabalho, no lar, na sociedade humana, conosco próprios, porque intuitivamente, não é como ele diz ali, é um pressentimento da realidade. O que é a realidade? É a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Não é? Aí está. Amar a Deus é cumprir os mandamentos. Amar o próximo da mesma maneira, fazer ao outro o que queremos para nós. Esta é a realidade. E nós temos isso na consciência, como ele diz ali, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Nós, como Espírito, nos comunicamos conosco mesmo como personalidade, pessoa encarnada. Então, o espírito que sabe a verdade, segundo a sua evolução, ele comunica-se o tempo todo conosco próprio, pessoa encarnada. Como ele diz ali, a voz interior que vos fala, não é? Aí ele diz ali, melhores vos tornaríeis se nisso pensasses muito e muitas vezes. Com isso nós vamos nos aproximando como personalidade, como pessoa encarnada, nos aproximando da realidade, da verdade que verte dentro de nós como espírito. Nos tornaríamos melhores, porque cumpriríamos a lei de Deus em sua maior amplitude. Não é? Esta aqui é a questão. Isso nos torna melhores. O que nos torna maus é quando nós sabemos a verdade e não a cumprimos. Então, quando a gente sabe a verdade e a cumpre, nós então nos tornamos melhores. Sofremos menos, porque erramos menos perante a própria consciência. Questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Então, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o temor
ou esperança? A resposta é muito interessante. Ele responde assim, o Espírito Superior. A dúvida nos céticos empedernidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Esta é uma questão de consciência. Nós conosco mesmo diante da morte. Se nós somos céticos empedernidos, não é? Nós temos aquela dúvida, mas não é. É uma autojustificativa, na verdade, para fugir dos apelos da consciência que não queremos dar ouvidos, não é? Então, o temor nos culpados. Eu já sei qual é a verdade. Eu sei com certeza, mas eu não a cumpro. Então eu tenho a consciência a nos acusar. Medo, que eu sei da responsabilidade que eu assumirei pelos meus atos. Eu tenho certeza. O cético, ele fica ali se justificando, não quer saber. Nos homens de bem, ele sabe qual é a lei de Deus e que a praticou, e fez todo o bem que podia. Então ele está com a consciência tranquila, confiante de que, após a morte do corpo, lhe reservará um estado íntimo de maior felicidade. Questão 962. Como pode haver céticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Todos nós trazemos esses sentimentos da realidade, como diz ali atrás, da verdade que está gravada em nossa consciência. Eu sei, não é como que pode haver cético, se nós trazemos isso? Resposta. Eles são em número muito menor do que se julga. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser tão fanfarrões. Muito interessante, não é? Então, as pessoas às vezes se fazem de cético por causa do orgulho, né? Porque daí ele teria que se mostrar, não é, que Deus é superior a ele perante o próximo. Essa coisa toda do orgulho que a gente conhece bem. Então ele diz ali, estes céticos, não é, que perante o momento da morte, eles têm a dúvida ainda como é que vai ser. Eles são em número muito menor do que se julga, não é? Aí Allan Kardec faz um comentário a respeito dessas três questões sobre intuição das penas e gozos futuros. Ele comenta assim: a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. E a vida após a morte, não é? A vida no mundo espiritual. Nós assumiremos a responsabilidade pelo mal que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer. Não é? E colheremos os frutos da bem-aventurança pelo bem que fizemos. Continuando. Dizem-nos a razão e a justiça que, na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Nós sabemos isso aqui, porque nós temos na nossa consciência a questão da razão e da justiça. As leis de Deus estão escritas na consciência. Como responderam os espíritos superiores na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é simples: na consciência. Nós temos isso. Continuando. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança.
não é? A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar, não é? A ideia não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, e nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo, o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Ou seja, a lei de Deus está em nossa consciência e nós a compreendemos segundo a nossa evolução. Se a praticamos, seremos recompensados com alegria íntima de ter cumprido o dever. Se nós não a praticamos sabendo que é o que nos convinha, aí nós vamos colher os frutos da nossa teimosia. Né? Seria colher as responsabilidades pelo mal que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer. Muito interessante, né? No próximo vídeo, prosseguiremos estudando este capítulo 2 da 4ª parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros, com o tema Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.